Introdução aos CFDs. Neste vídeo irá aprender o que são CFDs, tipos de CFDs, as vantagens dos CFDs, as desvantagens dos CFDs, alguns exemplos de CFDs. O que são contratos por diferença? Contratos por diferença, ou também conhecidos como CFDs, são derivativos financeiros que permitem aos investidores participarem no movimento dos preços dos ativos sem terem a posse completa desse mesmo ativo. CFDs são derivativos financeiros do mercado de balcão que são negociados através de uma rede de negociadores e não através de uma negociação formal. Os CFDs simulam o valor do ativo subjacente, o qual pode ser uma moeda, uma ação, um índice da bolsa de mercado ou uma mercadoria. Por exemplo, quando comprar um CFD da Microsoft, é como comprar uma ação da Microsoft com a única diferença de não possuir a ação. Todo lucro ou perda é pago em dinheiro e é determinado pela diferença entre o preço de compra e o preço de venda do CFD. Vamos comparar a ação XYZ ao CFD da ação XYZ. Comecemos com a ação XYZ. Compramos 1000 ações XYZ a $10 no dia 17 de novembro. O valor da nossa posição é 10 vezes 1000, o que equivale a $10.000. No mesmo dia fechamos a negociação a $11. O valor da posição tornou-se 11 vezes 10.000, o que equivale a $11.000. O lucro total da negociação é de $1.000. Agora vamos ver o que acontece quando negociamos o CFD da ação XYZ. Novamente compramos 1000 CFDs da XYZ a $10. O valor da nossa posição é 10 vezes 1000, o que equivale a $10.000. No mesmo dia fechamos a negociação a $11. O valor da posição tornou-se 11 vezes 1000, o que equivale a $11.000. O lucro total da negociação é também $1.000. Por outras palavras, não existe diferença entre comprar uma ação ou o seu CFD. Contratos por diferença existem para moedas como EUR-USD, GBP-USD e USD-JPY. Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum. Índices como US 500, DAX e JP225. Equidades como Microsoft, Apple e Alibaba. Mercadorias como o ouro, petróleo, prata e açúcar. Negociar CFDs tem várias vantagens. Os investidores podem negociar em posições longas e curtas, lucrando com os mercados em ascensão e com os mercados em queda. Os investidores podem negociar usando a alavancagem, o que pode aumentar os lucros, assim como o risco. A negociação de CFDs permite uma execução rápida e custos de transação baixos. Contratos pequenos permitem aos investidores comprar parcelas de um ativo subjacente. Por exemplo, os futuros da Light Sweet Oil têm uma dimensão de contrato mínimo de 1000 barris. O CFD começa em 25. Negociar CFDs não requer entregas físicas. Não tem de se preocupar com o armazenamento e segurança do ativo. Negociar CFDs também tem desvantagens. Os negociadores dos CFD não têm direito de voto, já que não são proprietários do ativo ou ação. As posições CFD não podem ser transferidas para outro negociador ou corretora. Negociar com uma alavancagem alta aumenta o risco. Isto significa que os potenciais lucros são ampliados, mas também é importante lembrar que as perdas também são ampliadas. Facilidade no acesso e baixos requisitos de capital pode levar a negociações em excesso. As swaps são cobradas. Vamos comparar a ação Apple com o CFD Apple. Comecemos com a ação Apple.
Compramos 10 ações Apple a 160 dólares na Bolsa de Valores de Nova York no dia 27 de outubro. O valor da nossa posição equivale a 10 vezes 160, igual a 1.600 dólares. Com uma taxa de comissão mínima de 15 dólares por transação, seriam cobrados 15 dólares. Outras taxas equivalentes a 5 dólares. Como não é dada qualquer alavancagem, o requisito de margem é de 100%. O montante total pagável é 1.600 mais 15 mais 5, o que equivale a 1.620 dólares. Agora vamos ver o que acontece quando negociamos o CFD Apple. Também compramos um lote de CFD Apple, em 27 de outubro, onde um lote é equivalente a 10 ações. Então, para comprar 10 ações, precisamos de comprar um lote a 160 dólares. O valor da nossa posição é novamente 10 vezes 160, igual a 1.600 dólares, a mesma que a ação equivalente. Com a taxa de comissão a 0 dólares e sem outras taxas, não nos seria cobrado nada. CFDs também dão alavancagem. Neste exemplo, o requisito de margem é 5%. Então, neste caso, o montante total pagável é de 1.600 vezes 5%, o que equivale a 80 dólares. As seguintes ideias tornam-se claras a quando da abertura da posição. Negociar o CFD Apple requer menos margem, o que significa ter menos dinheiro na sua conta para a mesma transação. Os custos de transação são menores, dando ao investidor mais margem de lucro na posição. Vamos ver o que acontece ao fecharmos a posição 5 dias depois, no dia 3 de novembro de 2017. O preço de cada ação Apple subiu para 174 dólares. O valor da nossa posição é equivalente a 10 vezes 174, igual a 1.740 dólares. Com uma taxa de comissão mínima de 15 dólares por transação, seriam cobrados 15 dólares. Outras taxas equivalentes a 5 dólares. O montante total recebido é 1.740 menos 15 menos 5, o que equivale a 1.720 dólares. Isto gera um lucro de 100 dólares, o que dá um retorno de capital de 6%. Agora vamos ver o que acontece quando fechamos a posição do CFD Apple na mesma altura. O preço do CFD Apple também subiu para 174 dólares. O valor da nossa posição é agora equivalente a 10 vezes 174, igual a 1.740 dólares. Não existem comissões ou outras taxas escondidas nos CFDs, mas pagamos swaps, que é o custo de manter a posição durante a noite. Com swaps de 1,6 dólares por dia, durante 5 dias, é equivalente a 8 dólares. O montante total recebido é 1.740 menos 8, o que equivale a 1.732 dólares. Isto gera um lucro de 132 dólares, o que dá um retorno de capital de 165%, porque a alavancagem deu-nos a vantagem de usar apenas 80 dólares como capital, em vez de 1.620 dólares. As seguintes ideias tornam-se claras após fechar a posição. A possibilidade de alavancagem pode aumentar o retorno do capital, mas também aumenta o risco. Vamos comparar Bitcoin e um CFD de Bitcoin. Começamos com Bitcoin. Compramos um Bitcoin no dia 1 de outubro a um câmbio equivalente a 5.000 dólares. O valor da nossa posição equivale a 1 vezes 5.000 igual a 5.000 dólares. Com a taxa de transação de 1%, seria-nos cobrado 5.000 vezes 1%, o que equivale a 50 dólares. Com taxa de depósito a 0,3%, acrescida de outras taxas, seria-nos cobrado o equivalente a 15 dólares. Já que não temos alavancagem, o requisito de margem é 100%. Então, o montante total pagável é 5.000 mais 50 mais 15, o que equivale a 5.065 dólares. Agora vamos ver o que acontece quando negociamos o CFD Bitcoin. Também compramos um CFD de um Bitcoin a 1 de outubro a 5.000 dólares. O valor da nossa posição é novamente equivalente a 1 vezes 5.000
igual a 5.000 dólares, a mesma que é dinheiro. Com uma taxa de transação de 0%, nada nos seria cobrado. Com taxa de depósito e outras taxas a 0%, não nos seria cobrado nada novamente. Os CFDs também têm alavancagem. Neste exemplo, o requisito de margem é de 20%. Então, neste caso, o montante total pagável é 5.000 vezes 20%, o equivalente a 1.000 dólares. As seguintes ideias tornam-se claras após abrir a posição. Negociar um CFD Bitcoin requer menos margem, o que significa menos dinheiro na sua conta. Os custos de transação são menores, dando ao investidor mais margem de lucro na posição. Vamos ver o que acontece quando fechamos a posição 5 dias depois, no dia 6 de outubro. O preço da moeda Bitcoin subiu para 5.700 dólares. O valor da nossa posição equivale a 1 vezes 5.700 igual a 5.700 dólares. Com a taxa de transação de 1%, seria-nos cobrado 5.700 vezes 1%, o que equivale a 57 dólares. Com uma taxa de levantamento nos 0,3% adicionais a outras taxas, seria-nos cobrado 5.700 vezes 0,3%, o equivalente a 17 dólares. O montante total recebido é 5.700 menos 57 menos 17, o equivalente a 5.626 dólares, o que gera um lucro de 561 dólares, o que dá um retorno de capital de 11,08%. Agora vamos ver o que acontece quando fechamos a posição do CFD Bitcoin na mesma altura. O preço do CFD Bitcoin também subiu para os 5.700 dólares. O valor da nossa posição é agora equivalente a 1 vezes 5.700 igual a 5.700 dólares. Nos CFDs não existem taxas de transação ou levantamento, bem como outras taxas, mas pagamos swaps, que é o custo para manter a posição durante a noite. Com swaps a 5,5 dólares por dia, cada unidade tem um custo de 27,5 dólares. O montante total recebido é 5.700 menos 27,5, o que é equivalente a 5.672,5 dólares. Isso gera um lucro de 672,5 dólares, o que dá um retorno de capital de 67,25%, porque a alavancagem deu-nos a vantagem de usar apenas 1.000 dólares como capital, em vez de 5.065 dólares. A seguinte ideia torna-se clara após fechar a posição. A possibilidade de usar a alavancagem aumenta o retorno de capital, mas também o risco. No próximo vídeo, vamos falar de criptomoedas. Obrigado por verem o vídeo.